Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos, a você que me ouve, você que me vê, que Deus em Cristo continue te abençoando. Feliz por mais um dia ter a oportunidade de estar compartilhando com os irmãos esse vídeo, Palavra do Senhor, esperando que o bom Deus nos conceda graça mais uma vez esta noite. Lembrando a você, por esse motivo nós estamos estendendo nossas orações, pedindo a Deus graça em prol da sua família. Lembrando a você que pode ficar em casa, fique em casa. E aqueles que têm que sair para trabalhar ou atender alguma outra necessidade, ore antes de sair. E ao chegar também, esteja orando. Eu sei que o bom Deus estará nos dando graça. Logo, logo, essa nuvem vai passar e nós vamos estar juntos novamente na casa do Senhor adorando. Por enquanto, vai dando glória a Deus aí, vai adorando teu Deus, vai ficando com a tua família, aproveitando esse momento, e eu sei que Deus vai dar graça. Mas eu quero nesta noite, com muita alegria no coração, apesar de estar sentindo a falta dos irmãos, mas eu quero compartilhar com você em Mateus, capítulo de número 16, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo 18. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu tenho certeza que ela vai falar comigo e com você poderosamente, tá bom? Vai ser um pouco didático, não vou puxar tanto para o lado da pregação. Compartilhando com os irmãos, nós vamos aqui aprendendo a palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que falará muito ao teu coração esse versículo. Eu tenho certeza que isso vai te dar graça, te dar força. Você vai refletir juntamente com os seus aí no seu lar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar abrindo mais a tua mente e a gente vai estar compreendendo melhor a palavra do Senhor. Está de posse a sua Bíblia? Achou já? Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Agradecendo sempre a oração, o carinho dos irmãos, as mensagens, aos obreiros, a todos os irmãos da CISP3, um abraço forte, um beijo no teu coração. Eu tenho certeza que Deus está te dando graça. Tá bom? Surgir algum imprevisto, sério, alguma coisa dessa natureza, pode estar nos comunicando dentro da medida do possível, vamos estar compartilhando com os irmãos e também podendo ajudar, vamos estar ajudando no que for possível. Achado então, vamos ler, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos procurar pontuar algumas palavras aqui que eu acho muito importante. Eu quero que você marque aí na sua Bíblia, tá? Não é pecado. Você não vai estar escrevendo nenhuma besteira. Você vai estar só grifando aí, tá? Pontuando. Eu edificarei a minha igreja. E as portas, está no plural, do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja de Cristo. Mas, irmãos, Jesus, ele já expressa, ele que está expressando aqui, isso é palavra do nosso bom mestre. Ele expressa a natureza, o propósito e a missão de sua igreja. Por isso que ele disse, e sobre esta, e não essa, sobre esta pedra, rocha, coisa firme, transmite segurança, edificarei. Jesus está dizendo, aqui é uma confusão, que muitos compreendem, entendem que, principalmente uma religião, diz que é sobre Pedro, Jesus estava passando para Pedro o poder de edificar a igreja. Não, no versículo 19, quando ele diz que estaria entregando a chave a Pedro, essa chave significa a oportunidade de estar
levando, pregando o evangelho a toda criatura. Então você tem essa chave. Não só foi a Pedro que Jesus deu, foi também a você. Aquelas portas que estão fechadas, e seja em qualquer área que precisa do evangelho, você tem a chave, que é o poder da graça do evangelho, a autoridade de Cristo. Você foi separado para estar ministrando, pregando a palavra do Senhor. Essa é a chave. Tá? Não é a chave da vitória, não é a chave do apartamento, de carro, etc. É a chave que abre as portas para que o reino de Cristo entre. Mas vamos voltar para o versículo número 16, então 18. Então ele está dizendo, ele, Jesus, estaria edificando a igreja. Muito bem. Por isso que ele chama a pedra sobre a qual edificarei a minha igreja, eclésia, a igreja tirada para fora, seria edificada por ele. Então eu quero compartilhar aqui, eu quero te dar 2 versículos que vai te dar um parâmetro para que você não tenha dúvida nenhuma de que não é Pedro que edificou a igreja, mas foi Jesus que edificou a igreja, ele mesmo. Ninguém poderia edificar, só ele, porque ele foi o único que morreu inocente na cruz do Calvário, e a sua ressurreição garantiu a vitória da sua igreja aqui enquanto terra, a igreja espiritual, a igreja invisível, a igreja santa. Nós vamos estar vendo isso mais para frente. Então, se você pode, abra juntamente comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 3 e versículo de número 11. Depois você pode pesquisar 1 Pedro, capítulo 2 em diante, também você vai encontrar várias referências, provas acerca de que foi Cristo que edificou e fundou a sua igreja, inaugurada ali no capítulo 2 de Atos, derramamento do Espírito Santo, que diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Paulo ali está autenticando o que Jesus estava dizendo, que ele estaria edificando a sua igreja. Então, a igreja, irmão, ela não está edificada, foi fundada em habilidade humana, competência humana, filosofia humana, eloquência humana, sabedoria humana. É em Jesus que a igreja está edificada, é nela que a igreja está, nele que a igreja está edificada. Então, se você é a igreja de Cristo, você vai sentir as mesmas necessidades que Jesus sentiu de ver as pessoas serem salvas e serem libertas. Nesse momento que nós estamos vivendo, como Cristo agiria? A igreja tem que entender isso. A igreja tem que compreender e seguir o seu mestre. E eu tenho certeza que você está fazendo isso. Eu tenho certeza que você compreende que a igreja está firmada neles. Então, se está firmada nele, é nele que devemos estar com a nossa fé firmada, a nossa confiança, a nossa esperança. Tem que estar nele, em Cristo, porque foi ele quem fundou a sua igreja. Todo o Antigo Testamento, todas as promessas acerca do Cristo ou do Messias esperado, chegou nele. Jesus edificou a sua igreja. Não teve ajuda humana. Ele edificou porque ele veio, morreu e não pecou. Então só ele, só o homem sem pecado, imaculado, poderia ter condições de edificar a igreja. Não esta igreja que tem essa placa do lado de fora, a instituição, não. A igreja invisível, a igreja dos santos, aquela igreja que foi fundada antes que o mundo existisse. A igreja de Cristo já existia. E dentro dela já existia você com a sua família. Porque Deus, sabendo disso na sua eternidade,
Ele já tinha preparado essa oportunidade. Então, louva ao teu Deus, você faz parte dessa igreja que, antes da fundação do mundo, ela já existia nos planos de Deus. Creia nisso. Vamos para frente, então? Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 16, versículo 18. Aqui tem uma coisa interessante. Eu quero que você pontue aí. Edificarei faça um risquinho aí. A igreja é única, irmãos. Na perspectiva espiritual e orgânica, não existe as igrejas. Por isso que todas as Bíblias, todos os textos vai dizer a igreja. Então não existe as igrejas. Existe as igrejas, instituições, Assembleia de Deus e tantas outras aí que você conhece. Essas são, infelizmente, falíveis. Vou dar só um exemplo. Onde estão as 7 igrejas da Ásia? Não existem mais. Agora, a igreja de Cristo, a fundada, a invisível, ela é infalível, ela não se corrompe e não se contamina. E é dessa igreja que você tem que estar fazendo parte. Nós servimos a Deus na Assembleia de Deus de Madureira, porém, essa igreja vai ficar no arrebatamento. Essa instituição, esse nome, vai ficar. Mas a igreja é invisível, sou eu e você, com o templo do Espírito Santo de Deus, aquela que não se corrompe, aquela que é alimentada pelo Espírito Santo, vive através do Espírito Santo, esta igreja é incorruptível, é infalível. Por isso que ele diz, não as igrejas, a Assembleia de Deus e outras, mas a igreja, a minha igreja, o povo remido, lavado, santo, separado, para adorar, para glorificar, para levar o meu nome. Essa igreja não é as, mas é a igreja. Né? Então, essa igreja, ela é uma igreja que vive e tem que viver a verdade. Esta igreja não vive meia verdade. Não fala a verdade hoje e amanhã fala mentira. Ela não torce a verdade, ela vive em verdade. Vive também em unidade, vive em amor e santidade e vive para a glória de Deus. Quero compartilhar com você 1 Coríntios, capítulo de número 10. Versículo de número 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a igreja. O que você tem que fazer, como você tem que agir, tem que glorificar o nome do Senhor. Irmão, nós como a igreja divina, não a igreja instituição aqui na terra, a igreja divina. Nós temos que ter a responsabilidade que tudo que formos fazer, glorificar o nome do Senhor. Levar as pessoas ao conhecimento desta igreja não é fácil, porque fazer parte da igreja de Cristo, da igreja do arrebatamento, da igreja que foi fundada antes da fundação do mundo, tem que abrir mão dos seus conceitos, tem que abrir mão daquilo que eu acho que é certo, porque agora o que vai fazer, o que é verdade é a palavra de Deus, o que é certo é o que está na palavra de Deus. Então, quem procura viver esta verdade, quem procura viver esta verdade, faz parte da igreja de Cristo. Quem não procura, infelizmente, não faz parte da igreja de Cristo. Vamos lá? Edificarei a minha igreja. A igreja só tem um dono, Jesus. Você pode ter certeza disso.
Nenhum outro líder, por mais eficiente que ele seja, por mais espiritual que ele seja, por mais dedicado que ele seja, por mais honesto que ele seja, por mais competente que ele seja, ele não pode ser o dono da igreja. Pastor não é dono da igreja. Profeta não é dono da igreja. Bispo não é dono da igreja. Apóstolo não é dono da igreja. Missionário, missionária, ninguém é dono da igreja. Escute isso que eu vou te dizer. Jesus não tem sócio. Não tem sócio. É verdade. A igreja terrena, a igreja instituição. Esta igreja visível. Essa que tem um CNPJ, essa que tem uma placa de identificação, uma marca. Muitos estão usando da palavra para tirar proveito próprio. Enriquecer, fazer patrimônio, beneficiar famílias, amigos, os mais chegados. Usam para ameaçar aqueles que querem andar com sinceridade. Às vezes até afasta, tira os cargos. Mas eu quero ler com você. Eu estou sem pressa hoje, eu quero ler com você no livro de Apocalipse. Por gentileza, se você pode, abra sua Bíblia. No livro de Apocalipse. Só vou ler 2 versículos. O primeiro é a carta à igreja de Éfeso, na Ásia. Capítulo de número 2 e versículo de número 5, que diz assim: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, para esse que acha que é dono da igreja, que é dono do rebanho, que é o dono da ovelha, das ovelhas, tem advertência para eles. A igreja é de Cristo. O único dono é ele. Foi ele o único capaz de morrer por ela. Ele é o bom pastor. Deu a sua vida. Pense nisso. Apocalipse capítulo número 3, versículo 17. Igreja de Laodiceia. Diz assim: Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és. Olha que palavra, irmão, não é palavra minha. Eu estou só lendo aqui o que está escrito na minha e na tua Bíblia. Você prestou atenção nessa parte A do versículo? Como diz, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí vem a advertência. Mas você não sabe que és desgraçados, miseráveis, pobre, cego e nu? Oh, irmão, se a gente fosse falar sobre esse contexto, que quer dizer desgraçado, fora da graça. E o que é ser miserável? Não ter misericórdia nenhuma? Vamos estudar sobre isso? E pobre? Se ele está dizendo que é rico, em outras palavras, ele está dizendo que é milionário. Está confessando na parte A do versículo que ele não tem falta de nada. É muito forte essa palavra. Mas diz que ele é cego como ele enxerga. E nu, pobre, se ele está dizendo que é rico. É uma advertência, irmão, para aqueles que acham
que é dono da igreja. Para aqueles que acham que pode manipular o rebanho do Senhor. Jesus está voltando para buscar o rebanho dele. Jesus não disse, eu estou indo buscar aquele membro fiel, aliás, aquele membro que está todo, membro de uma instituição terrena que está todos os dias na igreja, não falta no culto. Jesus também não está dizendo, estou indo buscar aquele apóstolo, profeta, aquele irmão do manto, do fogo. Ele está vindo buscar um povo simples, fiel, de boas obras. Que embora o sistema se corrompa, mas ele não vai se corromper. Porque ele está olhando para cima, está olhando para o dono da igreja. Temos que obedecer às nossas autoridades espirituais, nossos pastores. Sim, nós temos que obedecer, respeitar, honrar. Se possível, dedicar-se o máximo possível para estar do lado dele, ajudando. Porque Jesus nos salva, irmão. Nos liberta e coloca um mordomo da sua obra. Mas não somos dono, nós somos servo. Servo não é dono. Servo obedece ao seu Senhor. E os pastores estão obedecendo ao Senhor, lutando para mostrar o caminho do céu, orientando-nos a continuar no caminho que nos levará até as mansões celestiais. Mas ele não é o dono. Mas para esse que vem tirar um proveito próprio, eu só li 2 versículos, mas a Bíblia ela está recheada de versículos que vai condenar essas pessoas. Então, Jesus vem buscar um povo lavado e remido no seu sangue, que tem amor no coração, que procurou, embora somos falhos, vai procurar, irmãos, fazer o melhor, se esforçar para tentar cumprir a palavra do Senhor. Somos salvos pela graça, é verdade. Isso não vem de nós, a Bíblia diz que é um dom de Deus. É aquilo que nós não merecíamos. Mas não vamos abusar da graça. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Também a Bíblia diz que Deus é justiça. E a Bíblia diz, não tentarás o Senhor, teu Deus. Então, para quem acha que é dono da igreja, vai um alerta para você. A igreja é de Cristo. Você é um administrador, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos analisar outros? As portas do inferno. Essa metáfora de Jesus aqui, ela é muito utilizada, porque aqui ele está dizendo, olha, existe guerra entre 2 reinos, céu e inferno. E quando ele diz as portas do inferno, eu acredito que ele, se baseando no contexto, as cidades da época, ela se garantia quando ela tinha muralhas altas, largas, portas grandes, fortes. Então, a cidade, o rei, eles procuravam edificar as cidades, os muros, as portas, para trazer o máximo de segurança para quando eles fossem alvo, ou algum exército, ou algum outro reino investisse contra eles, eles poderiam resistir através das suas muralhas e através das suas portas. Agora, Jesus, ele está nos ensinando que a igreja, irmãos, ela age ao contrário. Ela não fecha as portas. Ela não cria muros. Pelo contrário, igreja quer dizer tirado para fora. Se é assim, a igreja tem que invadir o inferno. Ele pode fazer suas muralhas. O reino maligno, do mal, ele pode fazer suas muralhas, o reino das trevas. Pode edificar suas portas. Mas a igreja, ela carrega a luz. A igreja carrega a palavra, que é uma dinamite, que tem poder para explodir
as muralhas, fortaleza do inferno, invadir, resgatar das garras do inimigo aquelas almas que eles já contavam como dele. Se há vida, há esperança. Por mais difícil que seja, não desista. Você faz parte da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela não edifica muros para estar do lado de dentro. A Igreja de Cristo não edifica portas para fechar. Pelo contrário, ela abre e sai e vai à batalha, vai a campo, vai ao deserto buscar. Mas deixa eu dizer uma palavra para você. Talvez dentro do teu lar, o inimigo criou muralhas. Talvez dentro do teu lar, o inimigo edificou portas, colocando divisão, separando, dizendo para cá você não pode entrar, e aqui dentro quem manda sou eu. Mas receba esta palavra em nome de Jesus. Hoje é noite de muralhas cair, portas serem derrubadas e o nome do Senhor ser glorificado. Porque ele pode edificar muros, ele pode edificar portas, mas lá dentro só tem trevas. E você é luz do mundo e sal da terra. Então você, como luz do mundo, você vai invadir as trevas e ela vai sair da onde ela está agora, em nome de Jesus. Se é na tua casa, nós estamos repreendendo agora. Se é nos teus negócios, nós estamos também repreendendo. Se é na tua empresa, na tua vizinhança, no meio de todos os teus familiares, em um nome de Jesus, as trevas estão deixando, estão indo embora, está entrando a luz do poder da palavra do Senhor. Ela é luz, aquela que alumia, aquela que traz à tona claridade, você vai conseguir enxergar a realidade, porque a luz da palavra, a luz da presença de Deus está entrando dentro do teu lar e dissipando as trevas, toda a muralha, agora em nome de Jesus, esteja sendo destruída pelo poder da palavra e do nome de Jesus Cristo. Você recebe? Glorifique o teu Deus, adore o teu Deus. Vamos para o final aqui, que diz, não prevalecerão contra, percebe? Não é elas, é ela, a igreja. Eu quero acompanhar com você algumas coisas que não vai prevalecer. Não vai. Pode até surgir, pode até se levantar. Mas contra a Igreja de Cristo, não tem império do mal, não tem nada que sobreviva. Porque a igreja, ela não para, ela caminha. Lembra de Moisés com o povo os hebreus quando saíram do Egito? De frente ao mar, pararam por um tempo. O que é que Deus disse? Moisés, por que clama a mim? Fala para o povo marchar. A minha igreja não para. É na pandemia, na crise financeira, na saúde, o que for. Existencial, na crise moral, a igreja de Cristo não para. Pode parar uma instituição que tem um título na sua porta, mas a igreja de Cristo não para. Nunca vai parar. Isso é desde a antiguidade. O povo era cativo, mas tinha uns remanescentes que não paravam de clamar, não pararam de louvar, e Deus sempre dando vitória ao seu povo. Muito bem. Não vai prevalecer as falsas doutrinas. Não vão. Não vão prevalecer as perseguições. Não vai prevalecer as tradições humanas. Legalismo não vai prevalecer. A imoralidade não vai prevalecer. As injustiças também não vão prevalecer. Politicagem interna? Tem. Politicagem interna e externa. Também não vai prevalecer. Jogo de poder também não vai prevalecer. Falsos pastores não vai prevalecer. Ensinadores, pregadores, esses que só pregam uma falsa prosperidade, que não está de acordo com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor traz uma prosperidade, mas nós temos que filtrar isso
não vai prevalecer. Cantores, bandas, gospel, também, que não seja verdadeira, não vai prevalecer. Os crentes falsos também não vai prevalecer. Esses que se dizem poderosos, que mandam e desmandam, não vai prevalecer. Entenda que Deus pode permitir, e Deus permite isso acontecer, mas por um tempo. Quando você olha lá atrás, estão caídos, pararam, porque estamos caminhando, meus irmãos, é porque Deus está dando graça. Chega um tempo que Deus limpa. Está chegando o tempo de Deus limpar novamente. Sempre foi assim. Sempre Deus tem a sua peneira. Na sua peneira, meu irmão, é difícil. A peneira de Deus não é fácil. Na do homem passa qualquer coisa, mas na de Deus não passa não. Leia comigo, por gentileza, em Deuteronômio, capítulo de número 28, e versículo 7. Receba esta palavra, estou indo para o final, que diz assim: o Senhor entregará os seus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Creia nisso. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Leia comigo também em 1 Pedro, capítulo 2, e versículo de número 9. Muitos irmãos sabem de cor. Muito bonito. Mas fique com essa palavra, eu estou finalizando. Não estou falando da instituição terrena, estou falando da igreja que vai subir. Que diz assim: mas vós sois a geração eleita. Filtra isso, irmão. Pensa nisso, medita nisso. Você vai ver como você vai dar um glória gostoso para Deus. Sacerdócio real. A nação santa. Na terra, temos várias nações. Mas lá em cima, é uma só. É um só Deus, um só povo eleito. Glória a Deus por isso. Muito forte, né? Muito forte. Nação santa. O povo adquirido. Para quê, irmãos? Para ficar de braços cruzados? Não. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Veja, irmão. Das trevas para a sua poderosa, maravilhosa luz. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o dono da igreja. Foi ele que te resgatou, te purificou, te limpou. Até hoje está cuidando de mim, cuidando de você, cuidando da nossa família, cuidando do seu povo, cuidando desta nação que vai subir, dos seus remidos, o povo eleito, adquirido, escolhido, separado para adorá-lo e levar o nome dele a outros que também precisam ser salvos. Então, nesta noite, compartilhe, ore, ame, abrace, né? Dentro de um contexto, é lógico. O abraço quer dizer o carinho. Você não pode estar dando um abraço fisicamente, você pode estar mandando uma mensagem, muitas das vezes dizendo um bom dia, boa tarde, Deus te abençoe, que neste dia seja um dia abençoado para você e sua família. Irmão, vamos disseminar, né? Não vírus, mas disseminar a palavra de salvação, levar aqueles que precisam. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde juntamente com tua família. Lembre-se, você é uma nação santa, um povo adquirido. Você é um salvo para morar no céu. Não se corrompa, não se venda, porque a igreja de Cristo é a igreja imaculada. Se você pode, ore juntamente comigo e que Deus em Cristo continue te abençoando. Deus amado, louvo o teu nome, Senhor, por este momento. E louvo o teu nome, Senhor, por sentir a tua presença, mesmo usando esse meio de tecnologia. E eu te peço, Senhor, para que todos que possam me ver e ouvir, Senhor,
através desse vídeo, seja tocado pelo poder da tua palavra, Senhor. Pelo poder, Senhor, pelas promessas que o Senhor deixou escrito para que a nossa fé, ó Deus, viesse estar viva em Ti. Deus, que possamos guardar, Senhor. Ó Deus, nos guardar desse sistema corrupto e imoral, mas que possamos estar guardados, Senhor, debaixo do Teu sangue. Que Tuas mãos estejam estendidas sobre esse país, Senhor, e todas as nações no mundo. Deus, guarda cada autoridade, Senhor. Guarda o Teu povo, Senhor, livre de todo mal, Senhor. E nós te pedimos mais uma vez, ó Deus, que esta nuvem, Senhor, que paira sobre o mundo, desapareça, Senhor, que venha a bonança para a glória do Teu nome. Senhor, seja com aqueles, ó Pai, que a sociedade esqueceu, as autoridades não lembram mais, aquele, Senhor, que está sem recurso, Senhor, cuida dele. Tenho certeza, meu Deus, que a tua providência vai alcançar não só, Senhor, a tua palavra, mas também recursos para que ele e a sua família possam viver, Senhor, com dignidade. Eu te peço uma noite abençoada, Senhor, para todo o teu povo, Senhor. Eu te agradeço, certo da vitória, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua igreja e sobre cada família, em nome de Jesus. Amém.